o que é destaque nesta edição. Amazonas é o segundo estado do norte com maior registro de crimes violentos em setembro. Colégios militares estão autorizados a cobrarem taxa de pais de alunos. Conselho diz que foi avisado pela Embaixada de Cuba que médicos deixarão o Brasil até o fim do ano. O triplex é a ponta do iceberg, diz Moro sobre Lula. Coreia do Norte testa nova arma de alta tecnologia, diz agência estatal. Mais de 600 pessoas são consideradas desaparecidas dos incêndios na Califórnia. Polícia investiga desaparecimento de neto após suposto estupro cometido pelo vovô. Cidade vive horas de calmaria sem ocorrência de mortes por violência. Agora no Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Variação de nuvens com chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, prevê o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e fala em dia de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 36 graus. Já o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia fica nublado a parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. Sexta-feira quente e úmida, com probabilidade de 80% para chover 5 milímetros, e a previsão do Clima Tempo, que fala em temperatura máxima de 34 graus. Aqui no sítio histórico da cidade, no 19º andar do Palácio do Comércio, no Complexo Difusora de Rádio, a temperatura é de 25 graus com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 16 de novembro. 320 dias do ano. Faltam 45 para terminar 2020. Dia das Santas Gertrudes e Margarida da Escócia. Comemoramos também o Dia Internacional da Tolerância. Na última leitura, o Rio Negro havia subido 4 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 17 metros e 21 centímetros. Datas e fatos. Registros da história. 1938, o químico suíço Albert Hofmann sintetiza o LSD pela primeira vez na história. 1940, os nazistas fecham acesso ao gueto de Varsóvia, construindo um muro ao seu redor. 1945, fundação da Unesco. 1973, a NASA lança no Cabo Canaveral, na Flórida, o Skylab 4, com uma tripulação de 3 astronautas para uma missão de 84 dias. 1978, morre o cantor e compositor Gandeia. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito, realiza a partir de hoje a Ação Marfim, um desdobramento da Operação Águia, que se estenderá por todo o feriado prolongado até a próxima terça-feira, 20 de novembro. A atuação da unidade militar se dará em todas as saídas terrestres de Manaus para os municípios localizados na região metropolitana, durante o deslocamento dos veículos no início e retorno do feriadão, em horários estratégicos durante o dia e a noite, bem como nos principais corredores viários da capital amazonense. As ações serão intensificadas principalmente nos postos de policiamento rodoviário da Polícia Militar, na Torquato Tapajós, no início da rodovia M10, Ponte Rio Negro, margem de Manaus, e rodovia M70, mais conhecida por Estrada Manuel Urbano, margem de Iranduba. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M, também irá intensificar as fiscalizações de trânsito e as blitz da lei seca em todas as zonas de Manaus e nos municípios da região metropolitana. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou nesta quinta-feira procedimento de revista na unidade prisional do Puraquequara. O objetivo da ação é garantir o controle do sistema prisional com reforço da atuação dos servidores para evitar situações de transtornos nas unidades. Durante a operação na unidade prisional, que teve início às 6 horas e encerrou às 11, foram encontrados 3 marteletes, 5 facas artesanais, 9 estoques, também armas artesanais pontiagudas feitas de ferro e um facão artesanal. De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar Cleiton Coelho, as operações têm como objetivo retirar materiais que possam ser utilizados pelos presos em possíveis alterações no sistema e evitar novas fugas no sistema prisional. 5h52 em Manaus, o Jornal da Manhã já está nas ruas da cidade e traz as primeiras informações com o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, 3 marteletes, 5 facas artesanais, 9 estoques,
armas artesanais pontiagudas feitas de ferro e um facão artesanal. Onde foram encontrados isso, Peregrini? No Poraquequara, claro. Pois é, Paulo, na unidade prisional do Poraquequara, ontem, por ocasião do Jornal da Manhã, nós já nos chegava a informação de que um grande, contingente policial se deslocava para a unidade prisional do Poraquequara. E lá foi feita a revista, Paulo, e marteletes, material pontiagudo. Sempre que há revista em qualquer unidade prisional é encontrado esse tipo de material, Paulo Guerra. E a pergunta fica sempre: scanner, detector de metal, revista em cima de revista para entrar no presídio quando as pessoas vão lá visitar. E quando tem revista geral na unidade prisional, ainda se encontra esse tipo de material, né, Paulo? Fica aquela pergunta: como é que entra tudo isso dentro das unidades prisionais? Pois é, Peregrini, apesar dos esforços, e essa prática continua, assim como aquelas pessoas que continuam tentando adentrar os presídios de Manaus, levando também facas até em banana, como também levando maconha e cocaína para dentro das penitenciárias, Peregrini. Como você colocou muito bem, Paulo, até dentro de banana, em bolas de futebol, dentro de bolo, as mulheres tentando entrar com drogas nas partes íntimas também, Paulo. A SEAP até que vem fazendo aí, com muito esforço, vem fazendo. Esse ano, Paulo, já foram realizadas 93 revistas nos presídios, e todas com êxito, encontrando aí materiais que não podem entrar nas cadeias. Alberto Peregrini, o trânsito na cidade nesse instante, como é que está? Tranquilo, Paulo, tranquilo. Avenida Grande Circular, que tem a maior movimentação nesse momento, nós já podemos perceber aí a movimentação de carros de grande porte, como vans, como micro-ônibus e ônibus também, em direção ao nosso distrito industrial, Terminal 3, Terminal 5 e Terminal 4, tudo desaguando para cá, para a área da Zona Leste, posteriormente para o distrito industrial e também para o centro. Movimentação intensa, porém, os semáforos estão funcionando, Paulo, nenhum tipo de acidente registrado aqui nessa área. Acidente registrado agora há pouquinho, Paulo, ainda está lá para quem quiser ver, um Gol vermelho em alta velocidade, perdeu o controle, o motorista perdeu o controle do carro e acabou batendo ali na Caco Caminha com Constantino Neri, bem embaixo do viaduto, ali próximo ao Olímpico Clube. O Gol está com a frente completamente destruída e a Polícia Militar, uma viatura do SAMU já está no local, Paulo, para atender aí as pessoas que se envolveram nesse acidente acontecido agora, 5 minutinhos atrás. Isso, nós estamos aqui também com informações de que aconteceu um acidente com vítima na Avenida Itaúna, no Jorge Teixeira Peregrini. Já tínhamos essa informação que você acaba de divulgar para os nossos ouvintes. Pois é, Paulo, essa da Itaúba é preciso verificar, eu não tenho ainda essa informação, estamos até perto, inclusive, vamos dar uma passadinha por lá para sabermos desse acidente ocorrido. É a Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, né, Paulo? Isso, no Jorge Teixeira. Peregrini confirma que não houve nenhuma morte por violência nas últimas horas na cidade, felizmente. Confirma, Paulo, confirma sim. Nós estivemos no Instituto Médico Legal, lá de plantão hoje, o George e toda a sua equipe, não teve nenhum tipo de acidente com morte, não tivemos também nenhum homicídio na cidade, nem por tiro, nem tampouco por faca, nem por agressão física. Uma noite madrugada realmente das mais tranquilas na cidade. É claro que o pessoal do IML tem muito trabalho com os exames de praxe, não é, Peregrini? Sim, Paulo, exames de corpo de delito, sempre que é presa uma pessoa, tem que passar por exame de corpo de delito, agressões de todo e qualquer tipo, para fazer exame de corpo de delito, para fazer um boletim de ocorrência, tem que fazer exame de corpo de delito, bem como aquela violência sexual, Paulo, também se faz exames na sede do Instituto Médico Legal. Alberto Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade nas últimas horas. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, voltaremos sim com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial. 5:57. O preço da gasolina comum está variando entre 4,85 a 4,99 nos postos de Manaus. Os dados são da última pesquisa semanal de preços de combustíveis divulgada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Estado do Amazonas, o PROCON. O levantamento aconteceu em 60 postos espalhados pela capital. Apesar da redução nas refinarias, outros 21 postos continuam a praticar o valor de R$ 4,99
R$1,99 para litro da gasolina comum. Moradores da Rua 7, localizada no Conjunto Manoa, estão pedindo intervenção das autoridades contra um grupo que se junta todos os sábados e domingos para jogar bola no meio da rua, interditando o tráfego, desrespeitando os transeuntes, jogando bola nas vidraças e invadindo os quintais. Segundo eles, tem uma quadra de futebol nas proximidades, mas eles preferem ocupar a rua, atrapalhando o trânsito. Interagindo com os ouvintes, o Ellison está acompanhando o Jornal da Manhã desde a capital marajoara, Belém, na Chácara Sossego da Miss, em São José do Mipibu. Quem está acompanhando também o Jornal da Manhã é a Janete Castro Amorim. E queremos também agradecer os ouvintes lá de Curitiba que estão acompanhando também o Jornal da Manhã. Assim como em outras localidades do estado, a todos os nossos agradecimentos pela audiência. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus e Unidade Gestora de Projetos Especiais realizará a primeira temporada de Feira de Artes do Prosamin até 28 de dezembro no Shopping Manaus Via Norte. A feira terá como objetivo incentivar os moradores dos parques residenciais à prática do empreendedorismo e promover a geração de renda. O Ministério Público do Amazonas recomendou que a Prefeitura de Manaus interdite a praia da Ponta Negra. O pedido leva em consideração o último laudo técnico realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM. Em ofício endereçado ao prefeito Arthur Vigílio Neto, o promotor Paulo Estélio Sabá pede que a interdição seja acatada até que o Rio Negro atinja a cota ideal de água de 18 metros. Em nota, a Prefeitura de Manaus afirmou estar atenta à recomendação sobre condições de uso da praia e diz analisar questionamentos. A chegada do navio Sirena vindo de Miami com 1.084 turistas amanhã marca o início da temporada de cruzeiros 2018-2019. A previsão, segundo dados da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, é que os turistas desse navio devem injetar na economia local mais de $288 mil. A temporada vai durar 5 meses e trará ao estado até o mês de abril de 2019 15 transatlânticos de pequeno, médio e grande porte. No período, segundo os dados do órgão estadual de turismo, o Amazonas irá receber quase 18 mil turistas. 6h06. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoan, em homenagem aos doadores de sangue voluntários, realizará de 19 a 23 deste mês a Semana do Doador, com a programação especial para quem comparecer ao Hemocentro nesse período. A homenagem acontecerá em alusão ao Dia Nacional do Doador, comemorado no dia 25 de novembro. Durante essa semana, o Hemoan convida todos os doadores voluntários cadastrados e chama a atenção da sociedade para que novos doadores se sensibilizem com a causa. E acontece nesta sexta-feira, hoje, portanto, o 39º sorteio da nota fiscal amazonense. A campanha apurou apenas no mês de outubro mais de 229,5 milhões de reais, somados a partir de 851,8 mil notas emitidas com CPF, cadastro de pessoa física. Concorrem neste sorteio mais de 158.500 pessoas que geraram mais de 2,6 milhões de bilhetes neste período. O sorteio é realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda. E os prêmios somam 105 mil, sendo 75 mil reais para os cidadãos e 30 mil para os contribuintes ou entidades que desenvolvem ações sociais indicadas pelos ganhadores. Mensalmente são sorteados 7 prêmios de 5 mil, 2 de 10 mil e 1 de 20 mil reais. As entidades participantes também recebem um prêmio à parte, que corresponde a 40% do valor ganho pelo padrinho, que indicou no ato do cadastramento. Além dos prêmios mensais, acontecem também os prêmios diários e instantâneos. Todos os dias são sorteados 5 prêmios de 200 e um prêmio de R$1.000. Participam do sorteio todas as notas fiscais emitidas com CPF, independentemente do valor da compra. A ação faz parte de uma campanha de educação fiscal que visa conscientizar os cidadãos sobre a importância do recolhimento dos tributos para a manutenção das atividades do Estado. A Polícia Militar do Amazonas vai realizar na segunda-feira, 19 de novembro, solenidade militar alusiva ao Dia da Bandeira no pátio do quartel do Comando Geral a partir das 11h30. O objetivo da comemoração é de cultuar a bandeira nacional, símbolo maior de nossa pátria e de construção da identidade brasileira, e incinerar as bandeiras
pessoas inservíveis. A atual bandeira nacional brasileira foi instituída em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois da proclamação da República, com a adaptação da bandeira do Império Brasileiro, que teve o escudo imperial português substituído pelo globo representando o céu do Rio de Janeiro, local onde foi proclamada a República. Talento do canto lírico nacional se apresentarão neste domingo durante o 7º Encontro de Tenores do Brasil, que acontecerá no palco do Teatro Amazonas a partir das 20 horas. Nesta edição, o evento contará com as vozes de Miqueias, William, Ronen Calazans, Paulo Paulilo, Adriano Pinheiro, cantor Robson Monteiro, a soprano Dijana Nobre, acompanhados ainda pela Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Marcelo de Jesus. Os tenores e convidados se revezarão no palco em performances de óperas especiais para os fãs do canto, seja em estilo popular ou erudito, com um repertório diversificado que reúne hits líricos a canções populares, como as áreas como La Donna Mobile, da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, e Nessun Dorma, de Turandot, de Giacomo Puccini, e as canções italianas Vivo Pelé, Con te partirò, Torna Sorriento e O Sole Mio, além da música Perfect, que será interpretada em um dueto entre Miqueias e Robson Monteiro. O processo do delegado Gustavo Sotero, que matou a tiros o advogado Wilson de Lima Justo Filho no porão do Alemão no ano passado, terá um novo capítulo. O próximo passo será a divulgação da sentença de pronúncia segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que pode levar o policial a júri popular. No entanto, não existe uma data definida para a audiência. A sentença de pronúncia é uma decisão que não põe fim ao processo. Ela decide apenas que existem indícios de um crime doloso contra a vida e que o acusado pode ser culpado. Por se tratar de um crime doloso contra a vida, o processo será julgado por um tribunal de júri e não por um juiz sozinho. O polêmico caso motivou um projeto de lei substitutivo que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a pessoas armadas, proposto pelos vereadores Chico Preto, do PMN, Joana Dark, do PDT, e Júnior Resgate, do PDT. Ele deve ser votado na próxima semana na Câmara Municipal de Manaus. De forma pioneira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão da Secretaria de Estado da Saúde, realizou em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz no Amazonas e Rio de Janeiro, pesquisa inédita que constatou pela primeira vez que fêmeas do Aedes aegypti encontradas na natureza, quando infectadas, podem transmitir os vírus Zika e chikungunya para as larvas, fazendo com que os mosquitos já nasçam infectados. A pesquisa foi realizada em Itacoatiara e integra uma parceria entre o governo do estado, o governo federal, Fiocruz, entre outros órgãos de pesquisa sobre doenças exantemáticas e febris. Agora 6:11. Uma reunião entre o comando da Polícia Militar e 8 gestores de colégios da PM tratou de assuntos relacionados às matrículas de alunos e à contribuição de valores para as associações de pais e mestres. Segundo a Polícia Militar, a decisão da manutenção da contribuição foi proferida na última terça-feira pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Wellington José de Araújo. Os gestores se reuniram com o comandante-geral da PM, Coronel PM Cláudio, na manhã desta quinta-feira. Eles discutiram principalmente itens pertinentes à montagem do edital para o exercício de 2019. A PM informou que após a conclusão as informações serão repassadas. Segundo o comandante-geral, na próxima semana, o termo de cooperação técnica será submetido à análise de equipes do Departamento Jurídico da Polícia Militar e Secretaria de Educação do Amazonas, e após a conclusão final do edital será encaminhado para a publicação e conhecimento geral. Dados do monitor da violência divulgados nesta quinta-feira colocaram o Amazonas em segundo lugar em número de crimes violentos registrados na região norte em setembro. Ao todo foram 107 registros entre homicídios dolosos, latrocínios e lesão corporal grave seguida de morte. Conforme dados do último levantamento, do total de casos, 102 foram de homicídios dolosos, 3 de latrocínio e 2 de lesão corporal grave. O balanço de crimes é da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. No norte, o estado fica atrás apenas do Pará, que registrou ao todo 325 casos de crimes violentos no mês de análise. Polícia. A polícia vai investigar caso de um suposto abuso sexual de um avô contra neto de 13 anos acontecido no bairro Novo Israel. Segundo a polícia, o menino fugiu de casa cerca de uma semana após o abuso. Até a tarde de ontem, ele não havia sido localizado. O avô foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimento. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente,
após uma equipe da Polícia Militar receber uma denúncia anônima de que um homem de 55 anos teria cometido abuso sexual contra o próprio neto. O crime teria ocorrido após o avô chegar em casa e abusar do neto enquanto ele tomava banho. O homem teria obrigado a vítima a fazer sexo oral. A delegada Laura Câmara, plantonista da DEPCA, afirmou que o neto fugiu após o avô confirmar à família que havia abusado sexualmente do netinho. Ele mesmo verbalizou. O suspeito começou a dizer que o adolescente era homossexual. E quando foi indagado pela família, ele revelou que tinha tido uma relação libidinosa com o neto. E nesse momento em que o neto foi questionado, o adolescente fugiu de casa. Então ele está em uma situação de fuga do lar há aproximadamente 48 horas. Em depoimento, a avó do adolescente disse que o neto confirmou a ação criminosa do avô. Diante dessa confirmação da avó, eu autorizei a confecção do boletim de ocorrência e a partir daí vamos adotar providências necessárias para instaurar inquérito policial, afirmou Câmara. O avô, apesar de ter sido conduzido à delegacia ontem, não prestou depoimento e não foi detido por conta da ausência de um depoimento da vítima e da situação de flagrante. 6:19. Moradores da zona rural de Iranduba denunciam pesca irregular e ação de ladrões nas comunidades do Rio Solimões. A reportagem é de J. Rai. Um morador do Lago do Catalão, no Rio Solimões, zona rural de Iranduba, ligou para nossa redação na tarde de ontem para denunciar que pescadores procedentes de Manaus e outros da própria localidade estão pescando irregularmente com o uso de arrastão naquela área. De acordo com o comunitário, que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represálias, peixes como pirarucu, tucunaré, surubim e carauaçu estão sendo capturados para fins comerciais, até mesmo por pescadores beneficiários do seguro defeso. Ainda segundo o denunciante, além de agirem em desacordo com a lei que protege neste período algumas espécies em fase de reprodução, os pescadores estão poluindo as águas do Lago do Catalão ao jogarem nas margens do rio os peixes pequenos que não servem para o consumo. O pessoal do Mauazinho, juntamente com moradores daqui, eles estão arrastando lá no lago, fazendo cerco e puxando para terra, porque na arrastão, seu J. Raiz, vem todo tipo, vem o grande, o médio e o pequeno. Eles levam o grande e o médio, os pequenos, eles jogam na beirada. Se fica uma podridão aqui no lago, né? Aí a gente queria reivindicar um policiamento, um apoio às autoridades para olhar por nós aqui no Lago do Catalão esse período, né? Uma outra grave denúncia vem lá da Ilha da Marchantaria, também no Rio Solimões, onde continuam os furtos de embarcações. Ontem, mais uma família ficou sem o seu pequeno bote de alumínio, que era utilizado, entre outras coisas, para o transporte de produtos da agricultura familiar. Nós chamamos a atenção da polícia para o que diz essa moradora, cuja voz nós modificamos para que ela não seja identificada e não venha a sofrer retaliações. A maior parte do pessoal que mora aqui no Beiradão, principalmente que da comunidade do Sardinha, já foi roubado vários botes. A desconfiança é de uma pessoa que é foragido da polícia do Mauazinho. Ele vai fazer 2 anos que ele mora aqui. Desde quando esse homem chegou aqui, acontece esse roubo. Até motor da escola roubaram no passado. E ele ameaça o pessoal que denunciar e vai matar a família, vai matar a pessoa que denunciou. O pessoal tem medo de outra coisa, ele é traficante. Ele é conhecido como Jean do Mauazinho. Para o Jornal da Manhã, J. Raiz. Agora 6:22 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, depois da brilhante participação no noticiário policial do nosso querido J. Rai, que trouxe as informações que estão roubando rabetas, botes e motores lá no município de Iranduba. Quem tem sua rabeta no Iranduba,
todo cuidado é pouco. Pronto socorro 28 de agosto. Paulo Guerra no 28 de agosto, um plantão considerado dos mais tranquilos durante a noite e madrugada, com apenas um atendimento, ainda assim por acidente de trânsito. No pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. No João Lúcio, um homem deu entrada vítima de atropelamento. Ele foi atropelado no bairro Cidade de Deus. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Apesar das dificuldades, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Ele foi atendido e está fora de perigo, apesar da grande movimentação, tanto no Platão Araújo quanto no pronto-socorro João Lúcio, ainda se atende muito mais rápido do que no 28 de agosto. No 28 de agosto, se não morrer da pancada, morre da espera. O negócio não tá fácil no 28 de agosto. Ainda do pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Levou essas pauladas na área do bairro Novo, proximidades do bairro Zumbi dos Palmares e Jorge Teixeira. Esse homem apanhou e apanhou muito por motivo ainda desconhecido. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. A agressão aconteceu no bairro Nova Vitória, o bairro Nova Vitória que o Paulo Guerra conhece muito bem, no extremo leste da cidade, próximo ao Puraquequara. Já é um dos últimos bairros da cidade, o bairro Nova Vitória, que foi palco dessa agressão à noite de ontem. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado também no coração da zona leste da cidade, na Avenida Grande Circular. O pronto socorro Platão Araújo recebeu à noite de ontem uma pessoa vítima de facadas. Segundo as primeiras informações, 2 homens estavam conversando e bebendo na área do bairro Jorge Teixeira, quando de repente houve um desentendimento e um deles sacou uma faca e desferiu um violento golpe na barriga do outro. Uma senhora que passava com uma Bíblia indo para a igreja, viu a faca, viu a briga e ainda gritou: olha a faca! Olha a faca! Queima em nome de Jesus! Ela estava indo para a igreja e presenciou a facada. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. As primeiras informações dão conta de que um homem pilotando sua máquina em alta velocidade fez algumas curvas e o homem que estava na garupa acabou rebolando pelo asfalto nas proximidades ali mesmo do pronto-socorro Platão Araújo. Ele deu entrada no Platão, onde foi rapidamente atendido de polícia. Uma jovem de 23 anos não identificada foi esfaqueado. Foi um jovem de 23 anos, Paulo Guerra, ele foi esfaqueado pela própria esposa. Isso aconteceu na Cidade Nova. O motivo pelo qual ele levou a facada seria porque ele estava conversando com uma amiga na residência onde ele morava com a mulher dele. A mulher dele não gostou do conversar e deu-lhe uma facada no marido. Que mulher violenta, meu Deus do céu, para que tudo isso? Ele estava só conversando. De acordo com a polícia, testemunhas informaram que os dois estavam no local acompanhados de um outro casal. Quando iniciaram a discussão, a mulher saiu da casa, foi até a residência da mãe e quando voltou de lá, voltou com a peixeira da mãe dela, aquela faca de tratar peixe, ela enfiou na barriga do marido. Primeiro ela queria acertar a outra mulher, como não conseguiu, acertou o próprio marido. Coitado, ele está internado devido à violência da própria esposa, motivado pelo maldito do ciúme. Uma mulher, quando vê o marido com outra, ela sente aquele fogo que começa do mocotó e acaba no pé do vidro, e uma mulher dominada pelo maldito do ciúme é capaz
de tudo. Você que tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, mais uma vez em grande ação, uma criança foi resgatada ali da área da praia da Ponta Negra, um menino de 11 anos de idade estava por lá há aproximadamente 3 dias vagando naquela área. A polícia sentiu aquela situação diferente e foi até o garoto. Foi quando ele disse que fugiu de casa no último dia, né, lá pelo dia 13, depois de ter apanhado muito de sua mamãe. Segundo ele, sua mamãe o espanca todo dia e ele, né, resolveu fugir de casa. A criança estava, né, com virose, já estava doente, vestia apenas um short e uma camiseta, além de estar, né, arrumar um cobertor para ele, um pedaço de rede, e era assim que ele vagava pela Ponta Negra. Se eu estou no lugar dele, eu faria a mesma coisa. É melhor estar vagando por ali do que estar entrando na peia. Essa mamãe precisa ser investigada, essa mãe do zumbi que anda espancando o próprio filho. Policiais da 4ª SICOM, uma equipe da 4ª SICOM, ao comando do Sargento Moraes, recuperou o carro roubado no dia de ontem. Uma equipe bastante atuante da 4ª SICOM é a equipe do Sargento Moraes, e um carro foi recuperado. A 4ª SICOM também precisa ficar ligada. Assaltos estão acontecendo no bairro Grande Vitória. Voltou a aumentar os assaltos no bairro Grande Vitória. Ontem na rua Uberlândia, motoqueiro armado ameaçava moradores, estavam roubando celular livremente na altura da rua Uberlândia, que precisa imediatamente de policiamento. Alô, 4ª SICOM, os bandidos estão fazendo graça na rua Uberlândia, estão ganhando da polícia nessa área da cidade. Um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Caco Caminha, embaixo do viaduto, na madrugada de hoje, deixou uma pessoa ferida. Um Gol vermelho perdeu o controle. O motorista perdeu o controle do carro, na realidade, e o carro acabou batendo lá na área dali, bem no cruzamento da Caco Caminha com a Avenida Constantino Neri. Acidente na Itaúba? Teve não, chegou a informação, mas nós fizemos toda o percurso do começo até o final da Avenida Itaúba e não houve nenhum tipo de acidente naquela área do bairro Jorge Teixeira. A unidade externa do Jornal da Manhã esteve agora há pouco no local, verificou toda a extensão da Avenida Itaúba e não foi registrado nenhum tipo de acidente. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os moradores do Conjunto Cidadão 12 agradecem à polícia e também à Prefeitura Municipal de Manaus. Acabou não, mas diminuiu muito o número de assaltos naquela área. Com a chegada da iluminação LED lá no Conjunto Cidadão 12, diminuiu e muito a frequência de assaltos. Os moradores afirmam que quando não tinha o LED ficava muito escuro e daí os bandidos aproveitavam para assaltar as pessoas que estavam vindo do trabalho e também da escola. Agora, com a nova iluminação posta lá pela Prefeitura Municipal de Manaus, o número de assaltos diminuiu naquela área do Conjunto Cidadão 12. Informação que vem através do ouvinte da difusora, o Ceará e a Dona Leila. Paulo Guerra, uma movimentação esquisita acabou despertando a atenção dos policiais da Força Tática, que prenderam 2 homens que estavam vendendo droga e também estavam armados. Foi mais um grande trabalho da Força Tática, que tem o comando do Coronel Klinger Paiva. A Força Tática se destaca e muito com as ocorrências da cidade. É o departamento, né, o batalhão que mais se destaca, sem dúvida nenhuma, no policiamento de Manaus, é a Força Tática. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção,
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! A equipe de jornalismo, a equipe de reportagem externa do Jornal da Manhã chegava hoje na sede do Instituto Médico Legal e a movimentação era das menores, apenas exames de corpo de delito, nenhuma morte por violência, nenhuma morte no trânsito nas últimas horas em Manaus, noite madrugada da mais tranquila, e o IML realizou tão somente 53 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, lançou uma nota oficial nesta quinta-feira anunciando a realização de um protesto no CT Joaquim Grava, Casa do Timão. A ser realizada nesta sexta-feira, a manifestação deve acontecer a partir das 16 horas no horário de Brasília. O Corinthians encontra-se em situação complicada na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de Jair Ventura foi derrotada pelo Cruzeiro na última quarta-feira e flerta com a zona de rebaixamento da competição nacional. No próximo sábado, o Timão tem uma verdadeira decisão contra o Vasco, que também está em perigo. O Internacional venceu nesta quinta-feira o América Mineiro por 2-0 no estádio Beira-Rio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem a presença de D'Alessandro suspenso, o Colorado não encontrou dificuldades de impor o seu futebol e definir o resultado no primeiro tempo. Os destaques ficaram por conta das atuações de Edenilson, Wellington Silva e Leandro Damião. Por outro lado, o Coelho está cada vez mais próximo de voltar à Série B. Com o resultado, o Internacional segue em segundo lugar com 65 pontos e mantém a diferença de 5 pontos para o líder Palmeiras. E o América está em penúltimo lugar com 34 pontos. Na próxima rodada, o Internacional visita no domingo o Botafogo às 17 horas no horário de Brasília, no Engenhão. No mesmo dia e horário, o América Mineiro recebe o Santos lá no Independência. Depois de perder um pênalti no final do jogo, o Santos foi derrotado no Maracanã pelo Flamengo. O gol foi marcado por Henrique Dourado, ex-Peixe, no segundo tempo. O maior vilão foi Gabigol. Pouco antes do rubro-negro abrir o placar, Gabigol vacilou ao desperdiçar a chance incrível na pequena área para a defesa de César. No fim, aos 43, o camisa 10 teve pênalti defendido pelo goleiro flamenguista. Ainda pelo Brasileirão, São Paulo e Grêmio empataram em 1-1 e o Botafogo venceu a Chapecoense por 1-0. Na Série B, o Fortaleza, já campeão, derrotou o Juventude por 4-1. Futebol internacional. Jogos de ontem pela Liga das Nações. Croácia 3, Espanha 2. Bélgica 2, Islândia 0. Inglaterra 3, Estados Unidos 0. Alemanha 3, Rússia 0. Os jogos de hoje, Campeonato Brasileiro Série B, às 20h30 jogam Atlético Goianiense e São Bento. 20h30 também Atlético Goianiense e São Bento. Às 18 horas jogam amistoso Brasil e Uruguai. Últimas notícias. A Secretaria da Receita Federal paga nesta sexta-feira as restituições referentes ao sexto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 9. Ao todo serão pagos 1,9 bilhão de reais a 1.142.680 contribuintes. Desse total, 1,675 bilhões referem-se ao sexto lote do Imposto de Renda de 2018. A elegância e a voz poética de Roger Drexler brilhou nesta quinta-feira na 19ª cerimônia do Grammy Latino, onde o uruguaio levou 3 prêmios, inclusive os de canção e gravação do ano, e na qual a espanhola Rosalía confirmou com 2 prêmios a repercussão internacional de suas músicas. Na realidade, o nome dela é Rosalía. O procurador-geral saudita eximiu o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman nesta quinta-feira de qualquer envolvimento no assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi, cometido em 2 de outubro no consulado do seu país em Istambul. Segundo o mesmo porta-voz, o subdiretor dos serviços de inteligência, general Ahmed Al-Aziri, ordenou que Khashoggi fosse levado por bem ou por mal. Mas o chefe da equipe de negociadores enviados ao local ordenou matá-lo. A Procuradoria pediu nesta quinta a pena de morte para 5 acusados do assassinato de Khashoggi e afirmou que o jornalista foi drogado e esquartejado no consulado. 6 horas e 43 minutos.
O Tribunal Internacional do Camboja condenou nesta sexta-feira a prisão perpétua os 2 últimos líderes vivos do Khmer Vermelho por genocídio e crimes contra a humanidade cometidos pelo regime comunista entre 1975 e 1979. Os acusados são o ex-segundo em comando e ideólogo da organização Luon Xia, de 92 anos, e o antigo chefe de Estado desse regime, Khieu Samphan, de 87, que já haviam recebido a mesma condenação em uma fase anterior do processo. O líder norte-coreano Kim Jong-un supervisionou o teste de uma nova arma de alta tecnologia, informou a mídia estatal de Pyongyang nesta sexta-feira, segundo a agência de notícias Yonhap. Kim Jong-un inspecionou o teste de uma arma tática de alta tecnologia recém-desenvolvida na Academia de Ciências de Defesa Nacional, disse em Yonhap, citando a emissora estatal do país. A emissora disse que o teste foi bem sucedido, mas não especificou o tipo de dispositivo envolvido. Uma semana depois da conflagração de 2 gigantescos incêndios que seguem ativos no norte e no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, foram contabilizados 66 mortos e 631 desaparecidos. O condado de Butts, no norte do estado, onde arde um incêndio batizado como Campfire, e com 63 vítimas mortais, 7 novas na quinta-feira, já é o mais mortífero da história californiana, atualizou à noite a lista de pessoas desaparecidas até alcançar 631. O número é mais que o dobro do que era registrado pela manhã e quase 5 vezes maior que na quarta-feira. As outras 3 mortes aconteceram no outro grande incêndio que queima no sul do estado, perto de Los Angeles, onde as autoridades declararam que não há informações sobre desaparecidos. A maioria dos desaparecidos vive na cidade de Paradise, de 26 mil habitantes, e que foi completamente engolida pelas chamas. De acordo com os cálculos mais recentes, o Campfire queimou um total de 10.321 edifícios, 8.650 deles imóveis particulares, e arrasou 56.655 hectares. 6h45. O presidente Michel Temer ressaltou a força e a estabilidade das instituições no país. Em pronunciamento do Dia da República, que ontem completou 129 anos, Temer defendeu a manutenção do equilíbrio e da união entre os brasileiros. Temer disse que a comemoração da República tem uma razão especial este ano, porque nossa democracia se manifestou com vigor extraordinário em referência às eleições de outubro. Ele afirmou que a transição de governo para o presidente eleito Jair Bolsonaro é uma das mais civilizadas e cordiais, e disse que torce pelo sucesso do novo presidente da República. O economista Roberto Campos Neto, executivo do Banco Santander, foi indicado para comandar o Banco Central na gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro, que tem início em janeiro do ano que vem. A informação é da equipe de transição do governo eleito. Essa última semana ele foi visto no centro de transição lá em Brasília. O indicado, conforme diz seu nome, é neto do economista Roberto Campos, expoente do pensamento liberal e defensor do Estado minimalista no país, tendo ocupado, entre outros cargos, o Ministério do Planejamento, a coordenação econômica do governo Castelo Branco. Para poder assumir o Banco Central, ele será sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos CAE do Senado Federal e terá de ter seu nome aprovado. Também precisará passar pelo crivo do plenário da Casa. O presidente do Banco Central tem status de ministro. Desse modo, tem foro privilegiado. Campos Neto é atualmente responsável pela tesouraria do Banco Santander. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, permanecerá no cargo. Na primeira entrevista concedida a um veículo impresso desde que aceitou o convite para integrar o governo Bolsonaro, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que apesar do que o STF já permitir, ele vai propor que o cumprimento da prisão em segunda instância assuma força de lei. Sobre as acusações de perseguição política ao ex-presidente petista, o juiz foi taxativo. Lula é o mentor do esquema criminoso na Petrobras. O triplex é a ponta do iceberg. O presidente Michel Temer está na Guatemala para a 26ª Cúpula Ibero-Americana. Ontem ele se encontrou com o rei da Espanha, Felipe VI, o presidente de Andorra, Antoni Martí Petit, e participou de um jantar oferecido pelo presidente guatemalteco, Jimmy Morales Cabreira. Hoje a programação prevê 2 sessões da cúpula e um encontro com Cabreira. Termina nesta sexta-feira o prazo para o presidente eleito Jair Bolsonaro explicar ao Tribunal Superior Eleitoral as 23 inconsistências apontadas na prestação de conta de sua campanha eleitoral. Segundo os técnicos do tribunal, as inconsistências envolveram erros formais ou dados inexatos e suspeitas de irregularidades, além da falta de documentos. O julgamento das contas deve acontecer até o dia 10 de dezembro, quando Bolsonaro será diplomado.
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde informou nesta quinta-feira ter sido avisado pela Embaixada de Cuba que todos os médicos cubanos deixarão o Brasil até o fim do ano. Na quarta-feira, Jair Bolsonaro informou que o governo cubano decidiu deixar o programa Mais Médicos por não concordar com testes de capacidade. O Ministério da Saúde Pública de Cuba, contudo, informou ter tomado a decisão em razão de declarações ameaçadoras e depreciativas de Jair Bolsonaro. Em agosto, ainda em campanha, Bolsonaro declarou que expulsaria os médicos cubanos do Brasil, por exemplo. Cuba enviava profissionais ao Brasil desde 2013. No Mais Médicos, pouco mais da metade dos profissionais, 8,47 mil dos mais de 16 mil profissionais vieram de Cuba. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a saída dos médicos cubanos afetará mais de 28 milhões de pessoas que vivem em municípios onde só há médicos no país. O Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPA, se reúne hoje para discutir alternativas para o Mais Médicos. Agora 6h49. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Roberto Campos Neto será o novo presidente do Banco Central. Em São Paulo, a Folha estampa. Médicos cubanos começam a deixar o Brasil dia 25 próximo. Em São Paulo ainda, o estado de São Paulo. Governo federal permite solicitar dados públicos de forma anônima. Agora no Brasil Central, o Correio Brasiliense. Deputada propõe fim das férias no meio do ano para Judiciário e Congresso. O Valor Econômico. Juízes e procuradores resistem ao fim do auxílio moradia. Estado de Minas. Mulher e criança morreram afogadas dentro de seu carro durante chuva em BH. Jornal do Comércio no Recife. Presidente da CNM pede que os cubanos continuem no Mais Médicos. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bebê abandonado em porta de igreja e encontrado por padre no Ceará. 0 hora lá em Porto Alegre. Terceiro processo sobre Lula está pronto para ser julgado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Nota de falecimento. Familiares da senhora Corina Brito de Oliveira comunicam seu falecimento aos 88 anos de idade, ocorrido ontem às 23h45, deixando na orfandade os filhos Sandra, Shirley e Sullivan. Seu corpo está sendo velado na residência enlutada situada à rua Dona Mimi, antiga São Benedito, no bairro do Morro da Liberdade, onde sairá o féretro às 16 horas de hoje para sepultamento no cemitério de São Francisco. A Rádio Difusora noticiou com pesar o falecimento da senhora Corina Brito de Oliveira. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.